Oi, gente. Esse vídeo eu vou falar sobre a essência de nós mesmos, que a gente tem a pureza e a gente tem aquele resquício, aquelas pitadinhas na infância. Então, durante a infância, ali a gente tem realmente o que a gente é e o que nossa alma precisa para ser nutrida. Tá, Ana? Mas na hora que chega na vida adulta, isso não é possível, isso é, tem várias barreiras, isso não dá dinheiro, isso não dá nada. É, eu vou contar uma parte da minha vida para vocês terem uma noção. Eu, quando eu era criança 3, 4, 5 anos, mais ou menos assim, eu sempre tive aquela vontade de ser modelo. Acho que era modelo e dançarina, era uma coisa assim. Mas naquela época não existia internet, não existia esse tipo de outras profissões que foram surgindo de acordo com a internet. Então, ali eu desfilava para a família, sempre pedia para ir para Raul Gil, porque era a referência que tinha no momento sobre a possibilidade e a oportunidade de estar mostrando o que uma criança gostaria de fazer. Naquele momento não foi possível, porque eu, uma criança, talvez a impossibilidade de chegar, que eu continuo morando no interior de São Paulo, então talvez isso seria mais fácil, talvez, se morasse numa capital, ou se tivesse uma condição financeira melhor. Mas enfim, se passaram alguns anos e esses dias mesmo eu tava lembrando, porque eu vi um vídeo da Dani Felisberto, onde ela tava falando sobre um mapa da essência, que é tipo a essência que você já tem, que ela junta com o arquétipo, né? Que é a essência que aquilo que é de natureza sua, aquele arquétipo que ele vem enraizado na sua alma, né? E aí eu parei pra pensar e eu falei assim, nossa, no meu primeiro emprego eu trabalhei cuidando de criança, mas nada fixo, nada, era uma coisa mais, hoje em dia diria, um freelance, mas o meu primeiro serviço, carteira assinada, tudo certinho, foi como menor aprendiz. E como menor aprendiz, o meu primeiro salário foi em duas coisas. Uma que era o que eu sofria muito na questão da escola, que seria esses dentes separados, que eu fiz cirurgia, fiz um rolê todo e nunca juntou. Hoje eu acredito que seja para ser assim mesmo, que se for para mim usar alguma coisa seja só para na questão da mordida, não na questão de fechar, não tenho interesse, não. Hoje em dia eles colocam resina, desculpa, tem vários outras técnicas. Hoje eu não tenho mais interesse dessas técnicas de fechar não. A não ser que fique um espaço de um dente, aí fica um pouquinho a mais, né? Mas esse hoje não é mais meu problema, mas por um bom tempo ele foi. Porque eu era chamado de dente de rastelo. Então eu odiava isso, odiava. Mas enfim. Mas a outra parte do meu salário, ela foi basicamente parcelada em muitas vezes em um book. Então, o meu primeiro ali salário eu gastei com aquela criança que não poderia ter naquele momento. Ali eu honrei aquela criança e deixei aquela criança florescer. E aí, por muito tempo, quando eu era criança, eu tirava foto também, mas em mudanças, para quem mudou um pouquinho, sabe como funciona, sempre acaba perdendo alguma coisa. E foto é uma coisa que, pelo menos na minha família, tirando as minhas tias, claro, era mais difícil de ter. Então algumas fotos da minha tia acabou cedendo, tipo, de criança, pra gente poder ter uma lembrança, mas a gente não tinha essas lembranças. E aí ainda teve uma vez que eu falei pra minha mãe, essa pose que a Anitta tá fazendo, eu fiz antes dela nascer. Não, ela já era nascida, mas ela era menor que eu, né? Claro que era uma pose simples, uma pose que outras modelos, outras pessoas da televisão já tinham feito, né? Aí eu falei pra minha mãe, onde tá essa foto? Ela não achou, porque nesse tempo de mudança se perdeu, né? E aí eu falei assim, nossa, como que é assim, que é latente, né? No inconsciente ali eu tava tão
querendo o book e tal, fiz o book, lindo, maravilhoso. Não consegui fazer nenhum tipo de trabalho em questão tipo de modelo. Eu sou uma pessoa baixa, tenho 1,50 m e naquele momento as pessoas eram altas e eram extremamente magras. Então ali, e com a vida acontecendo e com a necessidade, então não poderia estar parando pra poder falar assim, não, vou viver o meu sonho, vou largar tudo, vou... Não, ali eu precisava me alimentar, precisava ter algum lugar pra morar, então não era possível parar, talvez seja a realidade de muita gente, parar pra você tentar alimentar ou fazer dar certo essa ânsia dessa criança. E aí, esse dia eu mesmo tava pensando, quando eu tive a primeira consulta com a Mônica pra fazer o mapa astral, ela falou assim, nossa, Ana, você é uma modelo. E nesse momento, tipo, eu não tinha me notado que eu era uma modelo. Porque nesse momento eu já fazia os provadores, mas eu fazia de uma forma mais intimista, porque ali eu tava gordinha, tava feia, por conta de algumas situações que foi vivida na adolescência, que elas refletiram na minha vida, e toda aquela gordura, todo aquele jeito, aquele não gostar mais das câmeras, não estar mais feliz em me mostrar pro mundo, foi um reflexo da violência que eu sofri. Que nisso eu fui tratada na psicóloga anos depois, né? E quando ela me falou isso, eu falei assim, nossa, tipo, caiu uma ficha, é verdade. E novamente veio reforçar aquela criança do passado, que mais uma vez ela veio, tipo assim, sabe quando vem te dar um oi? Vem te, olha, eu tô aqui, olha, não me esqueça, olha. E hoje em dia, esse tipo de trabalho já ficou um pouco mais acessível na questão de você ser afiliada, e nesse momento já era afiliada. Então, eu vou falar assim, nossa, eu vivo dessa realidade? Não. Mas essa criança tem aquela ânsia, aquela vontade, e é uma coisa que eu não vou parar, mesmo que tenha uma CLT, tenha algum trabalho para poder estar fazendo, eu vou continuar alimentando, porque o ano passado eu vi que muitas pessoas no TikTok, nas redes sociais, eles estavam 30 mais, estavam procurando um hobby, alguma coisa para fazer. E eu vi muita gente lá, tipo, descontente, eu não encontro, eu não sei o que fazer. E na hora que eu vi aquilo lá, eu lembrei assim, nossa, mas será que não tá faltando um pouquinho de conhecimento na questão de aquela criança, o que ela fazia, que ela não era remunerada, que ela sentia prazer de fazer? Então, mesmo hoje, não sendo mais, ou não sendo ainda, vamos jogar por universo, não sendo ainda possível viver disso, ele tá sendo o meu principal hobby. Hobby eu falo na questão de ele não ter aquela remuneração que eu poderia ter um trabalho, tá vivendo daquilo. Então, esse vídeo tem a finalidade do quê? Que se você não encontrou um hobby, você não sabe o que fazer, 30 mais, e assim, quer uma luzinha no fim do túnel, tenta ver do que você fazia na infância, que você não era remunerado, e te trazia aquele brilho no olhar, e diversas vezes pode ter aparecido na vida ela querendo dar um oi pra você, querendo dar um suspiro assim, ó, e você não percebeu. Talvez seja isso que vai te alimentar, assim, aquela sua alma, a sua vida, para você continuar, mesmo que ela não seja remunerada. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui os comentários que eu vou estar lendo todos. E até o próximo vídeo.